Pessoal, boa noite. Hoje a ideia é nós terminarmos, né, o básico da calculadora IMC, né? A gente, na aula anterior, antes da entrega dos trabalhos, nós fizemos aí a parte do layout dela, né? E hoje nós vamos trabalhar aí na parte básica da lógica, né? E como mais uma entrega, depois na próxima semana vocês vão trabalhar aí para fazer o processo de validação dos campos, né? Então modificar esse mesmo projeto para que haja um processo de validação dos campos aí na entrada de dados. Então são os projetos aí que nós já planejamos aí desde o começo do curso para ir compondo a nota de vocês aí. Então, boa noite, Geraldo, tudo bem? Boa noite. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aí é inserir o método aí para capturar os textos, né? Do, das, dos text fields que nós acrescentamos no nosso layout, né? Então eu tenho que criar um objeto do tipo Text Editing Controller, né? Então, para cada caixa de texto, eu vou criar um objeto desse tipo. Então, eu estou aqui criando, após a linha keys, após a class home state, né? Vocês vão criar o Text Editing Controller, peso controller, que vai pegar o conteúdo da nossa caixa de texto do peso, e vocês vão criar aí o altura controller, que vai pegar aí a caixa de texto controller. Então, essa é uma das maneiras aí que nós usamos para capturar texto das nossas caixas de texto, né? Boa noite, Felipe. Então, feito isso, nós vamos fazer o quê? Indicar em cada caixa de texto, em cada text field que nós criamos no nosso layout, qual controller vai ser utilizado. Então, vocês vão localizar os text field aí, né? Então, no text field do peso, nós usamos o peso controle, e no text field, text field da altura, nós usamos o altura controller. Então, nós vamos inserir aí o parâmetro controller dentro dos text fields aí. Lembrando que, se for mais fácil para vocês visualizarem, o slide da aula de hoje, o PDF do slide da aula de hoje já está no Moodle. Daí vocês já podem baixar para ir acompanhando pelo slide também, porque a ideia é que a gente faça a prática aqui e deixe a nossa aplicação funcionando aí minimamente. Então vejam que aqui nós fizemos a inserção do controller do peso, e aqui nós fizemos a inserção do controller da altura.
Boa noite, Oswaldo, beleza? Ô, professor, beleza? Tudo bem? Tudo em ordem, rapaz? Beleza. Continuando aqui, agora a gente precisa implementar um método para fazer a limpeza dos campos, para resetar os campos, né? Então, agora que nós já temos aí acesso aos campos, né? Já conseguimos buscar os dados do campo, nós vamos fazer aí construir um pequeno método aí para fazer aí a limpeza dos campos quando eu clicar naquele botãozinho de reset lá na barra no app bar que nós criamos lá no layout, né? Então, embaixo dos nossos editing controller aí nós vamos criar um método aí chamado limpar campos, né? E ele é um underscore limpar campos, por quê? Porque como ele é um método privado, no Dart, para indicar que algo é privado, eu começo o nome seja da variável, seja do método, utilizando o caractere underscore. Então, além dos campos lá do nosso peso controller.txt e altura controller.txt que nós precisamos modificar aquele texto que nós criamos, onde nós vamos mostrar aí a situação do IMC e a situação diante do IMC calculado. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma variável, né? Tipo string, privada, né? Então, underscore texto info. Vou atribuir um valor inicial para essa variável. E também, dentro do meu método limpa campos, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar a variável texto info e colocar aqui informe seus dados. Então, essa é a modificação que nós vamos fazer aí no limpa campos. Lembram que quando nós desenvolvemos o layout, a parte que nós reservamos para mostrar o IMC e os dados, nós desenvolvemos com texto fixo. Agora, nós vamos modificar isso para que esse texto, toda vez que eu modificar a variável, eu modifique o layout lá, colocando o texto que está armazenado na minha variável. Então, inicialmente vai ser informe os dados, e quando eu calcular o IMC e fizer a indicação da situação mediante o cálculo do IMC, eu também vou armazenar nesta variável aqui, texto info. Então, lembram que nós
criamos um objeto de texto no nosso layout. Então, no nosso layout, lá no nosso objeto de texto, nós pusemos inicialmente um texto fixo, né? Nós pusemos um texto fixo info. Então, é o nosso último elemento, é o nosso text, né, dentro do nosso layout. Ele vai, se a numeração de linha de vocês está próxima a mim, ele vai estar mais ou menos aí na linha 85, e ele estava com texto escrito info. Então, eu vou tirar esse texto info e vou colocar a variável. Então, quer dizer que agora o texto vai ser construído com base no conteúdo da minha variável do tipo string. Pessoal, até aqui tudo bem? Aqui sim, Tranquilo, professor. Sossegadinho, né? Isso aqui é uma aplicação bem básica mesmo, só para a gente entender um pouco da estrutura aí do Flutter. Agora, o que nós vamos fazer, né? Nós criamos o método limpar texto, né? Aquele método que nós criamos anteriormente, e nós vamos fazer a chamada daquele método. Então, nós vamos naquele botão que nós criamos na AppBar, nós vamos fazer a chamada do método para limpar texto. Lembram que inicialmente nós implementamos um método anônimo, né? Nós pusemos, quando nós colocamos abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves, é um método anônimo. Então, se vocês forem lá no AppBar, no começo, lá no scaffold, o scaffold está no começo, né, do programa de vocês, aqui se tiver mais ou menos na mesma numeração na linha 29, né, vocês vão ver que um elemento que tem dentro do scaffold é o AppBar. Então, nós criamos o AppBar, dentro do AppBar nós criamos aqui um button icon, né? E esse button icon, o onPressed dele estava abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves, que era um método anônimo, porque ele não tinha nenhum método, mas para não dar erro na minha programação, eu tenho que colocar como fosse um método anônimo. Agora, nós vamos fazer a chamada daquele método que nós implementamos. Então, toda vez que eu tenho botões, o onPressed eu vou fazer uma chamada de método pro botão. Então, toda vez que for pressionado, eu vou disparar o método. Posso implementar o método no próprio botão sem fazer um método à parte? Posso. Não é muito elegante, mas pode ser feito. Então, o correto geralmente é nós implementarmos o método do que vai ocorrer no botão à parte e no onPress do botão, ou do icon, né, nós fazemos aqui do icon button, né, nós fazemos a chamada aqui do método que vai ser executado quando o botão for pressionado.
E agora nós vamos começar efetivamente aí implementar o método para calcular o nosso IMC. Então, que vai ser depois esse método vai ser chamado no meu botão calcular IMC lá que nós implementamos na nossa interface. Se nós fôssemos pensar de maneira mais organizada esse código, todos esses métodos que nós estamos implementando, nós implementaríamos numa classe à parte e faríamos a importação da classe dentro da minha main aqui, para que eu pudesse simplesmente usar a minha main como interface e usar os meus métodos numa classe separada. Aqui, por efeito somente didáticos, né, para ficar mais fácil, para a gente não ficar lidando com muito arquivo. No começo eu fiz tudo num arquivo só, mas no mundo real a gente termina trabalhando com essa divisão aí dentro de qualquer linguagem orientada a objeto, né? Você divide as classes aí de maneira que fique mais organizado o seu código. Mas no caso aqui nós estamos trabalhando tudo no arquivo só por questões meramente didáticas. Então, no calcular IMC, né, é um método público, né? Ele vai ser um método público. Então, a primeira coisa é capturar os dados aí para a variável peso e altura das minhas caixas de texto, né? Então, vejam que quando eu tenho uma caixa de texto por padrão, eu recebo um objeto do tipo string, né? Então eu tenho que fazer a conversão dessa string para o formato que eu preciso utilizar. Então, o double parse, né? Vejam que aquele objeto que nós criamos, peso controller.text, vai trazer para mim o texto que foi digitado na caixa de texto. A mesma lógica aqui para a altura, né? Então, cria a variável altura do tipo double parse, né, para fazer a conversão, e o objeto que nós criamos, controller da caixa de texto altura, também está sendo chamado aqui para trazer aí o que foi digitado dentro da nossa caixa de texto. Uma coisa agora que eu preciso fazer também é importar a biblioteca matemática, né? Para eu conseguir fazer operações de potência, fazer operações mais elaboradas, eu preciso fazer a importação da biblioteca, né? Então, no começo aí do nosso código, nós vamos importar o Dartmat, né? Para que nós consigamos aí fazer aí a operação de potência aí no nosso cálculo, né? Feito isso, aí nós já podemos implementar aí o cálculo do IMC, né? Aí double IMC, né? Recebe peso dividido por pol, altura 2, né? Então, é peso dividido por altura elevado ao quadrado, levando em consideração a pendência de operações de programação e matemática. O que vai acontecer? Ele vai resolver primeiro a operação de potência e depois dividir o peso pelo resultado da operação de potência aqui. Se eu fizesse altura vezes altura, eu teria que pôr entre parênteses altura vezes altura, porque como multiplicação e divisão
dentro de programação e matemática tem a mesma pendência, quer dizer, é resolvido ao mesmo tempo, quando eu tenho uma operação nesse estilo aqui, o que termina acontecendo? Eu vou resolver todo mundo na mesma pendência, eu vou resolver os operadores aqui da esquerda para a direita. Então, poderia me altura vezes altura, peso dividido por altura vezes altura. Se eu não puser o parente no altura vezes altura, vai me fazendo lá um erro de cálculo. Coisa que geralmente os meus alunos do integrado sempre perdem esse detalhe técnico e tem erro de cálculo. Agora, o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou envolver. Então, vejam que nós estávamos com os 3 cálculos aqui, certo? Estávamos pegando o peso e a altura e calculando. Agora, eu vou colocar isso dentro do set states. Por que eu estou colocando essas 3 linhas dentro de um set states? Porque quando essa operação ocorrer, vai haver uma atualização da minha interface. Então, para que o Flutter entenda que ele tem que atualizar a interface e os widgets entendam que tem que ser atualizados, nós temos que efetivamente colocar aqui o set state. Então, tudo que vai interferir no estado da minha interface, eu coloco aí dentro do set state. E depois eu vou fazer as condicionais, né? Então, a condicional para nós aqui não tem muito segredo, né? Eu trabalho com faixas, né? Então, peguei a primeira faixa aqui, que seria abaixo de 18,6, né? Então, eu faço 18,6, criei o primeiro limite, vou pôr abaixo do texto, estou concatenando aqui a variável, né? Então, estou passando ela para string, então minha variável IMC eu estou convertendo ela para string com a precisão de 3 casas decimais. Então, toString as precision, eu já faço as 2 operações. Faço a conversão para string novamente, volto de double para string novamente e digo quantas casas decimais eu quero usar. E os meus cifrão aqui está fazendo um processo de concatenação, né? Com a minha parte textual. Então, com isso, eu consigo usar a minha variável dentro das aspas aqui. Então, o primeiro limite que eu tenho é 16. Então, lembrando que se eu entrar aqui, os meus outros else ifs não vão ser nem analisados. Se eu não entrar nesse primeiro, cai nesse segundo e assim sucessivamente. Então, por isso eu criei os limites: 16,8, 24,9, 29,9, 34,9, 39,9 e o else passou de 39,9, já cai nesse else aqui. Então, essa é a nossa lógica aqui. Aqui é o coração aqui da nossa calculadora IMC, né?
Então, vejam que todas essas operações vão alterar o estado aqui, vão sinalizar para o stateful widget que ele tem que modificar o estado da interface. E daí, para que isso funcione, né? Aquele raise button que nós criamos na interface, aquele botão que nós pusemos o texto de calcular, o onPress dele também nós criamos um método abstrato, né? Criamos então pusemos abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves, né? Então o raise button nós tínhamos feito dessa maneira. Daí para fazer a chamada do método que vai ser executado, nós vamos aí no onPress e vamos substituir por calcular IMC. Então agora, se eu testar a minha aplicação, eu já estou calculando IMC, já estou mostrando aí, já está praticamente pronta a minha aplicação. Vejam que uma aplicação, mesmo sendo didática, se você procurar no, na Google Play, você vai achar várias calculadorinhas de IMC lá. Então vejam que nós fizemos de maneira bem tranquila aí, criamos um layout relativamente bonito e fizemos de maneira bem tranquila aí a nossa calculadora IMC. Então vejam as facilidades que nós temos aí na hora de implementar coisas no Flutter. Então aqui, todo mundo conseguiu testar? Estou carregando um emulador aqui, professor. Beleza. Na hora que vocês conseguirem testar, me deem um toque, daí a gente continua.
Então, pessoal, o que acontece aqui? Para todo mundo que já conseguiu testar, chegou até aqui, nós já estamos calculando o MC, só que o que está acontecendo? Toda vez que eu clico no botão reset aqui na minha app bar, eu limpo os campos, né? Então os campos são limpos, mas o meu texto continua do mesmo jeito, continua do último cálculo. Isso acontece porque um objeto de text depende da atualização do estado da aplicação. Então, quer dizer, quando eu modifico um objeto de texto, eu tenho que colocar o meu objeto de texto, fazer a atualização do meu objeto de texto, indicando para ele um set state, né? Então, como que eu resolvo isso? Eu vou resolver isso voltando lá no método limpar campos, né? E colocando a atualização da minha variável, né? Então, colocando a minha atualização do textinfo da minha variável dentro de um set state, porque daí na hora que eu atualizo essa variável e essa variável está sendo utilizada dentro do objeto text, ele atualizei a variável, ele recebe esse sinal, consequentemente o meu objeto text recebe esse sinal, ele faz a atualização de toda a minha desse elemento de interface. Então, os elementos de interface que precisam ser atualizados conforme a aplicação vai sendo executada, o elemento que causa a atualização, no caso no meu aqui, a atualização da variável tem que estar envolvida num set states, e daí sim vai ocorrer a atualização da minha interface. Então, se vocês retornarem lá no limpa campos e colocar a variável texto info envolvida no set states, automaticamente ele vai funcionar aí a atualização, daí a sua aplicação vai funcionar de maneira correta. Daí toda vez que você apertar o botão reset, todos os campos aí e mais a caixa de texto, né? No caso, aqui vai ser atualizado. Então aqui eu estou explicando para vocês aqui que os controladores não precisam estar no set state, pois o layout é modificado diretamente pelos mesmos, né? Então o controller internamente ele já possui aí um sinal que quando você atua no controller, modifica o estado do text do controller, ele automaticamente já dispara o sinal aí de atualização. Pessoal, todo mundo conseguiu testar? Aqui sim, professor. Beleza, funcionou? Bacana? Tudo certinho. Beleza. Então, vejam que nós terminamos aí a nossa aplicação, certo? O básico do básico do básico.
E eu vou deixar o desafio para vocês aí, tanto no restante dessa aula, como para a próxima aula. Então, a próxima aula vai ser destinada para vocês fecharem esse desafio que eu vou passar para vocês e submeterem, certo? Então, na próxima aula, do mesmo jeito que na aula anterior nós não tivemos encontro presencial, na próxima aula também nós não vamos ter. Nós vamos fazer o seguinte: vocês, né, vão estudar um pouco sobre Form Validation, né, e vão modificar a aplicação de vocês aí, o projeto de vocês, para que seja feita a validação, né? Então, por exemplo, a nossa aplicação até agora, se eu clicar, puser um botão, deixar sem valor nenhum nos campos e clicar no botão calcular, ele vai executar lá e vai me retornar um resultado meio maluco. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a validação, verificar se eu estou recebendo valores nos campos, verificar se os valores nos campos estão condizentes. Então, existem vários tipos de validação. E eu já deixei para vocês aqui o link onde vocês podem ler sobre Form Validation e, por meio da leitura, vocês conseguirem aí modificar a aplicação de vocês e fazer a entrega da aplicação já funcionando com validação. Igual eu mostrei para vocês no começo, lá quando nós fomos começar a fazer a aplicação, a minha aplicação já está rodando com validação. Então, o desafio de vocês é fazer aí a validação dos campos. Beleza, pessoal? Beleza? Tranquilo, você. Valeu aí, gente. Então, deixa eu encerrar a gravação aqui, né?